Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês verem este vídeo. Bom, pessoal, acho que todo mundo aí já tá careca de saber, né? Aparentemente tem uma CPI da Covid sendo idealizada pelos políticos. Isso aí foi um grande assunto comentado nos últimos dias e ainda está sendo bastante comentado. Eu particularmente não ia gravar um vídeo sobre isso porque eu ando meio ocupado com outras coisas e também eu não tenho o mínimo interesse por investigações que o Estado promove, pois elas geralmente são de extrema baixa qualidade e eficiência. E, obviamente, os motivos pelos quais essas investigações acontecem, quase na sua totalidade, se não na sua totalidade, são puramente políticos. Mas, como eu recebi bastante pedido da comunidade para comentar esse assunto, resolvi então fazer um breve estudo a respeito e vir aqui dar o meu parecer. E como sempre, desde o primeiro vídeo do canal, a minha opinião aqui não é absoluta, principalmente nesse tipo de assunto. Então, se eu fizer alguma colocação muito absurda ou equivocada, vocês são mais do que livres para me corrigirem nos comentários. E aí, dessa maneira, né, a comunidade consegue contemplar uma informação de maior qualidade. Mas entrando então no vídeo propriamente dito, teve uma treta recente aí entre o senador Cajuru com o próprio Bolsonaro, em uma ligação telefônica que foi gravada sem o Bolsonaro saber. Depois esse cara ainda avisou o Bonoro 20 minutos antes de publicar, deixar público o negócio, né, que ele iria fazer isso. Mas pelo que eu achei aqui, aparentemente parece que o Bolsonaro não sabia que estava sendo gravado de fato. Existe um áudio na íntegra no próprio canal de YouTube do senador, eu vou tentar deixar na descrição. Mas é importante ressaltar que a conversa foi bem extensa e ele mesmo apenas cortou ali uma passagem e publicou. O próprio Bonoro já jogou aquela cartada final dele, que geralmente destrói qualquer progressista ou esquerdista, né? Que é falar, pode publicar tudo aí, tá ok? Sim, eu não sei imitar o Bonoro, mas mesmo assim eu tentei. Notem que esse episódio é muito parecido com o que aconteceu com o Moro, lá em maio, se eu não me engano, do ano passado, em que naquela reunião ministerial, o Bonoro fala muita coisa que estava engasgada na garganta de muita gente, e aí o establishment progressista, dentro da sua completa falta de tato com a realidade, por conta de uma síndrome de ficar vivendo no Olimpo, e aí eles perdem um contato com a impressão popular. Mas então saíram na época alguns trechos de gravações do Bonoro dando chilique dele nessa reunião ministerial. E aí na época, acredito eu, né, que o STF achou que seria interessante soltar na íntegra, porque muito provavelmente o Bonoro iria falar alguma besteira maior. Só que daí esse plano saiu completamente pela culatra, porque soltando o vídeo na íntegra, as pessoas puderam ter mais constatação de que a posição que o Bonoro teve ali naquela reunião era exatamente a posição que o povo também tinha. E agora, da mesma maneira, o senador faz uma movimentação bastante questionável de se gravar uma pessoa sem ela saber. Eu não estou falando que esse ato é necessariamente errado, eu estou apenas falando que é realmente estranho. E aí ele, numa atitude bastante questionável, pega apenas uma passagem ao invés de publicar a coisa toda. E, infelizmente para ele, a posição do Bonoro está em ressonância completa com a posição da população. Independentemente do juridiquês de QI baixo do Estado e as suas tecnicalidades, a vontade geral do povo conservador brasileiro é de que todo político seja investigado mesmo. E no áudio, o Bonoro deixa bem claro que é para investigar tanto ele quanto os outros. E como eu disse, eu estou apenas remetendo à vontade popular. Eu entendo que existem as tecnicalidades da própria Constituição, que em teoria a investigação dessas localidades deveriam ser feitas pelas câmaras legislativas ou algo do tipo, mas ao mesmo tempo isso gera um problema que aparentemente as pessoas estão percebendo. Muitas dessas localidades são verdadeiros centros coronelistas, em que ali também domina um poder centralizador, muitas vezes mais impactante do que o próprio poder centralizador do governo federal, sendo completamente racional e compreensivo, levantar o problema de que essas investigações localistas, por mais aparentemente descentralizadoras que elas possam ser, elas se encontrariam ali diretamente nos currais eleitorais desses grandes políticos localistas que estão sendo investigados, ou que seriam investigados. Então, de uma perspectiva puramente estratégica no quesito de se obter boas conclusões a respeito disso tudo, baseadas numa investigação estatal, que independentemente de como seja feita, vai ser de baixa qualidade, eu particularmente não espero nada de bom saindo disso, mas de uma posição completamente estatista, talvez uma investigação mais ampla seria de fato algo muito bom, porque permitiria essa influência centralizadora desses governantes locais ser colocada à prova com uma força concorrente que vem de fora para investigá-la. Nesses momentos é extremamente cômico e interessante observar o comportamento de muitas pessoas que se dizem de centro, que se apegam a essas tecnicalidades,
Mas, como eu disse, dessas investigações estatais para constatar a qualidade dos dados de mortes associadas ao vírus e suas metodologias, ou as inúmeras evidências de corrupção vinculadas à pandemia, eu não espero absolutamente nada de positivo vindo delas. Elas, na minha opinião, são apenas importantes no sentido de trazer os holofotes para cima dessas problemáticas. Mas voltando ao assunto do áudio em si, me pareceu muito que o senador ligou para o Bolsonaro com o intuito de tentar ali, em alguma parte da conversa, pegar alguma fala fora de contexto do Bonoro, ou alguma colocação indevida, coisas que dentro de uma conversa normal e coloquial muitas vezes todos nós fazemos, mas como qualquer pessoa com 2 neurônios sabe, de uma perspectiva puramente política, o Bonoro é um cara altamente perseguido pelo status quo vigente, que possui de maneira geral o controle da mídia mainstream, e me parece que o Bonoro aprendeu isso. Ele deve até ter passado por algum tipo de treinamento com a finalidade de condicioná-lo a um aspecto de postura em que toda conversa ele assuma como pressuposto que possa ter alguém escutando. Se isso realmente for verdade, vai ser de fato bastante difícil a mídia lançar mão das suas estratégias convencionais. Nós podemos ver manifestações práticas dessa dificuldade, no quesito de que mesmo com toda a tentativa de desnaturação da posição do Bonoro, aparentemente a popularidade dele não sofreu tanto assim, mesmo com todo o esforço desproporcional que todos os veículos progressistas e pró-status quo vigente tentaram. Isso realmente é um grande sinalizador para a importância das mídias descentralizadas, que removeram o cobertor da influência da mídia mainstream. Alguém aí consegue traçar um paralelo lógico na vontade descontrolada de políticos e agentes pró-status quo vigente, assim como a própria mídia mainstream, de se promover regulamentações na internet, de inclusive promover regulamentações na, abre aspas, profissão fecha aspas de youtuber, que vem se mostrando, na minha opinião, uma das profissões mais importantes, pois independentemente se gostamos ou não desses youtubers conservadores, por exemplo, indivíduos agindo de maneira descentralizada são de fato um inimigo formidável para o status quo vigente e seus defensores. E eu não sei se vocês sabem, mas esse senador Cajuru, ele é mais um desses políticos que farmou popularidade nas costas do Bonoro. Na época em que o Bonoro fez o decreto flexibilizando o porte de armas, esse senador fez até uma votação com seus seguidores ou eleitores se eles queriam que ele fosse favorável a esse decreto, sendo que a maioria respondeu que sim, e mesmo assim ele votou contra. É o que eu sempre digo sobre a disputa do poder político aqui no canal. Todo político que se elegeu ou aumentou a sua popularidade baseada no Bolsonaro, eventualmente, muito provavelmente, vai começar a manifestar na prática a sua natureza, contrária ao Bonoro, porque mesmo o Bonoro sendo um estatista e compartilhando da mesma natureza tirânica que todos os outros políticos, ele é ali, aparentemente, um elemento político discordante do status quo vigente. E uma das últimas coisas que o status quo vigente quer é promover alteração nas suas estruturas já levantadas, pois isso naturalmente também gera caos na sua própria estrutura, onde os acordos obscuros já foram feitos, as propinas já foram pagas e as posições de influência já foram ocupadas. Esse é um dos motivos do porquê o Bonoro de vez em quando leva uma facada nas costas. Mas até agora eu estava apenas comentando elementos voltados mais para o áudio que foi feito entre o Bonoro e esse Cajuru. Sobre a CPI em si, no próprio documento de descrição da mesma, é colocado abertamente que o objetivo é apurar as ações e omissões do governo federal apenas, usando principalmente a problemática vista no Amazonas um certo tempo atrás, o que é um motivo bastante questionável, pois de um ponto de vista puramente político, o Bonoro de fato enviou recursos, e o que tudo indica, inclusive nos processos relacionados às operações do Covidão, na maioria dos estados, se não em todos, ocorreu massiva corrupção por parte dos administradores das respectivas localidades. Mas no fim das contas o objetivo da CPI seria esse. Na parte do documento que é resguardada para a justificação propriamente dita, é falado que o governo federal tem sistematicamente violado os direitos fundamentais básicos de toda a população brasileira à vida e à saúde. Ou seja, como qualquer pessoa com 2 neurônios consegue observar, toda essa CPI está sendo articulada apenas para investigar ações vinculadas apenas ao Bonoro. E notem como de fato é interessante como eles nem tentam disfarçar mais, pois desde o início da suposta pandemia, a narrativa pré-estabelecida vem determinando por ela mesma, dentro de uma argumentação que podemos até apontar ser circular,
o que é de fato a sinalização de uma virtude, o que seria agora nesse contexto de pandemia um atentado à vida alheia e o que é um cidadão exemplar. Houve uma tentativa clara de alteração desses conceitos, ou no mínimo os expandir para elementos que antes não eram contemplados pelos seus limites, e ao mesmo tempo remover da responsabilidade desses limites atitudes que condizem com os objetivos da narrativa pré-estabelecida, como por exemplo a hostilização de pessoas que não, de maneira geral, corroboram com o ordenamento político atual referente às pseudo-medidas sanitárias, sendo nesse quesito de hostilização contado tantos os civis normais, perdidos na anestesia social, que denunciam seus vizinhos, quanto um dos braços do Estado tirânico que se mostrou bastante disposto em fazer atrocidades com a população inocente. A polícia, que outrora fora idolatrada pelos conservadores brasileiros, mas que talvez com muita sorte, esse segundo tipo de hostilização cause nesses conservadores brasileiros algum tipo de reflexão interna a respeito da polícia. Mas voltando ao assunto, de maneira geral, esse seriam o objetivo e a justificativa dessa CPI. Como eu disse no começo do vídeo, eu entendo que existem tecnicalidades constitucionais, eu não dou o menor valor para esse tipo de coisa, pois a Constituição não possui nenhum tipo de autoridade sobre mim. Existem também no documento da CPI limites em recursos monetários e temporais, em que ela pode durar apenas 90 dias, se eu não me engano, e também gastar apenas R$90 mil. Não sei se essas tecnicalidades temporais podem ser expandidas, seria algo bastante interessante para suportar a argumentação de que essa deveria ser uma investigação mais ampla, mas de maneira geral, parece que a população média percebeu as narrativas latentes e entendem que essas investigações devem ser expandidas para as esferas estatais. Entretanto, não podemos esquecer da problemática que eu apontei no começo do vídeo, que remetem às investigações feitas em localidades dominadas pelo coronelismo político, e portanto, de uma perspectiva estratégica, amplificar essa investigação para outras esferas com componentes federais talvez favoreceria o atrito criado entre as esferas localistas, dominadas pelo coronelismo político, e os observadores que vêm de fora dessa bolha, aumentando um pouco dessa maneira a possibilidade de alguma falcatrua de fato vir à luz do dia. Mas como eu já disse incansavelmente aqui no canal, eu não espero nada dessas investigações estatais, geralmente acaba tudo em pizza, mas é interessante comentar esse tipo de coisa, pois ajuda a trazer essas problemáticas aos holofotes, permitindo aquele que talvez esteja um pouco adormecido perceber o jogo de narrativas e a pútrida e predatória disputa política, em que quem sempre sai perdendo é o cidadão comum, inocente, que quer apenas ganhar o seu pão no dia a dia. Com isso tudo também é muito interessante de observar, por conta de que essa oposição ao Bonoro anda sistematicamente a cada vez mais implementando táticas e narrativas de menor qualidade e complexidade, muitas vezes essas bastante diretas, mostrando assim grandes indicativos de completo desespero, pois os mesmos sabem que, mesmo após todo esse esforço, graças à descentralização da informação, a popularidade do Bonoro foi pouco abalada, e o mesmo muito provavelmente, caso algo não muito macabro seja encontrado, ou algo muito absurdo aconteça nas urnas eletrônicas, que o Bonoro muito provavelmente, independentemente do adversário, vai ganhar 2022. É realmente cômico esse desespero, pois por conta disso, eles focam em ataques mais diretos e deixam passar críticas bem fundamentadas que eles poderiam estar fazendo contra o Bonoro, que, uma vez essas baseadas na verdade de fato, teriam um impacto muito maior. Mas como o progressista médio tem apenas olhos para o fluxograma que recebe do seu chefe de narrativas, o mesmo sempre vai continuar se comportando como um zumbi, sendo um absoluto escravo da sua ideologia. Bom pessoal, acho que eu já estou me estendendo um pouco. Se eu cometi um erro ou falei algum absurdo, vocês são livres para me corrigirem nos comentários. Mas por hora, se a reflexão trouxe algo de positivo, deixe seu like, compartilhe os vídeos do canal e comente bastante para ajudar no engajamento da página. Obrigado pessoal e fiquem bem.